Você já parou para pensar qual a importância do substrato que você usa em suas plantas? Qual a função dele? Quais os benefícios que o substrato traz para a nossa planta, né? O uso de um bom substrato. Quais benefícios ele traz para nossas orquídeas? Se você quer saber sobre esse assunto, convido a você a assistir esse vídeo até o final. A você que não é inscrito, convido a se inscrever aqui no canal. Quem já é inscrito, eu conto com seu like aqui embaixo e com comentário no final do vídeo, certo, pessoal? Bem, pessoal, primeiro vou mostrar para vocês o substrato que eu uso, não é segredo nenhum para quem já me acompanha há um tempo no canal. Eu uso esse substrato aqui, ó, casca de pinos cortada em pedaços menores. Eu uso a casca de pinos grossa, carvão quebrado em pedaços menores, tá certo? Depois que quebrar tem que lavar. E brita, olha, brita de construção, lavada para tirar toda aquela areia, todo aquele pozinho que tem, que faz mal para as raízes de nossas orquídeas, tá certo, pessoal? Então, qual é a função de um substrato? Qual a função que o substrato tem para nossas orquídeas? Como vocês sabem, as orquídeas, a maioria delas são epífitas, certo? Que isso quer dizer que elas crescem e se desenvolvem em madeira, em árvores, sem parasitar, sem sugar dos nutrientes da árvore, tá certo? Ela só usa a árvore como uma casa, tá bom? Então a gente tem que imitar esse ambiente no nosso orquidário, no nosso cultivo, não é? Quando a gente compra uma orquídea, percebemos que ou ela está plantada em chipes de coco ou esfagno puro. Mas enfim, aqui no meu orquidário eu utilizo o substrato que é casca de pinos, carvão e brita lavada. Qual a função do substrato? A função do substrato é a fixação da orquídea, certo? Manter a orquídea fixa, firme, fornecer o mínimo de umidade possível para nossas plantas, fornecer a ventilação e respiração de nossas orquídeas, tá certo? Ele também fornece a nutrição química para nossas plantas, tá certo? A nutrição mineral para nossas plantas. Porque quando a gente planta uma orquídea em um substrato desse, tá? O que que acontece? Ele vai fornecer umidade para ela, mas ele vai secar rápido para a gente efetuar outra rega, certo? Talvez no outro dia. Esse substrato aqui, de um dia para o outro, ele seca. Então, se eu rego minhas plantas hoje, amanhã já estão secas e eu posso efetuar outra rega, tá? Então, esse substrato aqui, ele tem a função de manter um pouco de umidade para minhas plantas, caso estejam plantadas em vaso, tá? Ele tem que ter essa função, porque senão nossas plantas desidratam muito facilmente. Então eles têm que manter o mínimo de umidade possível. Por que eu digo o mínimo de umidade possível? Porque se ele segurar umidade demais, se esse substrato encharcar demais, ele for um substrato que encharque demais, mantenha muita umidade, as raízes de nossas plantas vão acabar apodrecendo, tá? Então ele tem que ser um substrato bem drenado para fornecer tanto a nutrição, a hidratação, né, para nossas plantas, quanto a respiração das raízes, tá certo? Então as raízes precisam respirar. Sem isso, elas acabam apodrecendo, tá bom? E também o substrato, ele tem a função de fornecer a nutrição química para nossas plantas, né? A nutrição mineral para elas. Porque quando você faz adubação, tipo com o Basacoat, vamos supor, não é? Ou então até mesmo adubação foliar, toda essa adubação ela vai bater aqui no substrato, tá certo? E as raízes da orquídea, sempre que a gente regar o substrato, vai absorver o nutriente presente nele, tá certo? Então, uma das principais funções do substrato são essas, tá? Fornecer o mínimo de umidade para nossas plantas, ao mesmo tempo fornecer ventilação para que as raízes possam respirar e fornecer também a adubação mineral para nossas plantas, porque se as nossas plantas não tiver um substrato adequado, ela não vai absorver adubo o suficiente, não é, para poder se manter. Então a adubação, como vocês todos sabem, ela é opcional.
aduba quem quer, a orquídea ela vai florescer normalmente, mas o adubo ele ajuda muito a orquídea a se desenvolver, tá certo, pessoal? Uma prova é essa orquídea que está aqui, que floresceu com 5 flores. Já vou mostrar ela de novo para vocês, pessoal, mas a floração já está acabando. Tem uma flor aqui que ela abriu faz pouco tempo, mas continua bonita, né? Mas as outras já estão feinhas, já estão prestes a cair. Mas essa orquídea aqui foi 3 anos eu recuperando ela, tá certo? E no 4º ano ela floresceu. Voltando ao assunto, pessoal. Qual a principal função, tá certo? O principal benefício, na verdade, que o substrato traz para nossas orquídeas, tá? Qual é o benefício que ele traz para nossas plantas? O substrato ele traz uma maior durabilidade para suas plantas. Como assim, Sidney? Se você plantar sua orquídea em um substrato errado, você vai acabar perdendo a planta, ok? Então, se você planta num substrato como esse, sua planta vai sobreviver, vai viver muito mais, tá certo? Saudável, enraizando bem, florescendo bem. Um exemplo que eu tenho para mostrar para vocês, tenho até que pegar com cuidado, pessoal, porque ela soltou muitas raízes, olha, tá vendo que coisa linda? Essa é uma Phalaenopsis, eu já fiz o plantio dela aqui no canal, eu mostrei eu tirando ela do esfagno, nos chips de coco e replantando ela aqui neste vaso, tá certo? Inclusive esse foi o mesmo vaso que ela veio, já que ela tem um crescimento monopodial, ela cresce só assim para cima, não é? Igual as Vandáceas. Eu não preciso me preocupar com espaço de vaso, só quando ela enraizar demais, não é? Mas enfim, você deve estar pensando que essas raízes para fora é sinal que a orquídea não está gostando do substrato, mas não é verdade, tá? Tem muita raiz dentro do substrato também, ó, como vocês podem ver, ela está bem enraizada dentro do substrato. Mas é porque a orquídea ela solta a raiz lateralmente para absorver nutrição do ar, tá, pessoal? Enfim, essa orquídea está plantada no mesmo substrato que eu mostrei para vocês. Casca de pinos, dá até para ver, ó, casca de pinos cortada em pedaços menores, carvão quebrado em pedaços menores e brita zero lavada, tá? Se fosse um substrato que segurasse muita umidade e eu rego meu orquidário aqui todos os dias, tá certo? Eu rego minhas plantas todos os dias, essa Phalaenopsis já viria a ter morrido, porque é uma orquídea que não suporta o excesso de umidade, tá? Principalmente aqui, olha. E eu molho a orquídea toda, o vegetal todo, o vaso, eu molho ela toda. E ela nunca apodreceu esse meinho dela, tá certo? Simplesmente porque ela está no substrato correto, tá? E simplesmente porque aqui vê bem ventilado, então a água que se acumula aqui, ela seca rápido também, ok, pessoal? Então, se esse substrato aqui fosse um substrato que ele retesse muita umidade, essa orquídea já teria morrido. Então a função principal do substrato não é só adubação, não é só manter a ventilação das raízes e manter a umidade. Se você juntar esses três, você vai somar e vai perceber que a função do substrato é manter sua planta viva por mais tempo, tá? Se você planta uma orquídea no substrato errado, ela vai morrer mais rápido, certo? Então se você planta ela no substrato assim, que eu acabei de explicar para vocês, ela vai viver por muito mais tempo, tá certo? E você vai ter muito mais floração e vegetal para estar vendo, tá, pessoal? Lembrando que nós que cultivamos orquídeas, 90% o que cultivamos é vegetal, só 10% que é floração, tá? A maioria das orquídeas florescem uma vez ao ano, então a gente cultiva mais vegetal do que flor, tá, pessoal? Dito isso, pessoal, eu tenho resultados para mostrar para vocês, principalmente de um que é o cultivo acoplado. Já mostrei essa planta florida várias vezes para vocês. E aqui está ela de novo, olha. Ela cresceu bastante, enraizou bastante. Olha a quantidade de raiz que essa orquídea tá no tronco e dentro do vaso. O mesmo substrato, pessoal. Casca de pinos, carvão e brita lavada, tá? Essa aqui é uma Cattleya intermédia, olha o tamanho dela. Tá com 3 frentes, como vocês podem ver, ó. Uma aqui pequena, tá vendo? 2 aqui, olha. E 3. Então provavelmente ano que vem, na verdade ano que vem não, este ano, não é?
vamos corrigir aqui, ela vai estar com 3 frentes de floração e provavelmente essa orquídea vai dar 3 hastes para mim, né, pessoal? Provavelmente pode ser até mais ou menos, não temos certeza, né? Mas vamos torcer para ser mais. Então, pessoal, é simplesmente os substratos que nós utilizamos em nossas orquídeas, tais como plantando ela diretamente em tronco, tá vendo? O tronco também serve como substrato, tá, pessoal? Não se engane. Então, qual a característica que o tronco tem? O tronco, quando nós molhamos ele seca rápido, então vai ter ventilação para nossas orquídeas. Ele, quando molhamos, ele também segura um pouco de umidade por conta do esfagno. Caso você não tem esfagno, pode plantar no tronco com casca. Eu prefiro descascar o tronco, porque senão a casca ela apodrece e acaba prejudicando o meu cultivo, né? A orquídea começa a se desgrudar do tronco, se desprender do tronco, né? Então, seu molho vai ter o esfagno para reter um pouco de umidade e de adubação também. Então, pense que o esfagno é como uma trouxinha, tá? Você coloca uma trouxinha de adubo orgânico na sua orquídea, uma trouxinha de Basacote, uma trouxinha de osmocote, seja o adubo que você usa, tá? Qualquer um. Mas você faz uma trouxinha e coloca lá. Sempre que você molhar, aquela trouxinha vai liberar uma quantidade certa de adubação para suas orquídeas, ok? Então a mesma coisa vai acontecer aqui. Quando eu pulverizar a adubação foliar nessa planta, o esfagno vai absorver parte dessa adubação, certo? E sempre que eu regar, a orquídea vai absorver a água que está aqui no esfagno e vai se nutrir da adubação que está retida nele, tá, pessoal? Então o substrato, o tronco também tem a mesma função do substrato que eu utilizo em vaso, sem contar que é o mais próximo do habitat natural da orquídea. Então, quando você planta uma orquídea em tronco, você percebe que ela se desenvolve melhor do que ela em vaso. Às vezes isso acontece, tá? Às vezes a orquídea se desenvolve muito melhor em tronco do que em vaso, tá certo, pessoal? Porque o habitat natural dela são árvores. Então a madeira, os tronquinhos que nós plantamos as orquídeas é o mais próximo que temos de uma árvore, de verdade, tá certo, pessoal? Bem, pessoal, agora um pouco de floração para vocês. Não notem essas flores antigas aqui, não, tá certo, pessoal? Notem essa flor mais nova aqui, olha. Como é linda, tá vendo? Olha que labelo lindo, pessoal. Olha só, deixa eu abrir um pouquinho aqui o labelo para vocês verem, ó. Tá vendo? Olha que coisa linda, pessoal. Olha só isso, tá vendo? Olha, que parece uma saia esse labelo aqui, ó. O conjunto de pétalas e sépalas dessa orquídea e labelo é muito lindo. Estou aproveitando muito a floração dessa orquídea. Eu já mostrei essas 3 flores aqui abertas, olha, para vocês, não é? Essa aqui abrindo no dia que eu fiz o vídeo e essa aqui ainda estava em botão. E olha só como ela está linda. Foi mais ou menos uns 20 dias que ela está florida. Eu ainda não pesquisei a espécie dela, já me disseram que é uma Cattleya labiata tipo, já me disseram que era uma Cattleya ludemaniana, mas ainda não tenho certeza absoluta, tá? Porque o vegetal se difere um pouco das que eu tenho aqui, pois eu tenho uma Cattleya labiata tipo aqui, que eu já mostrei florida para vocês, e uma Cattleya ludemaniana ainda seedling, que está se desenvolvendo aqui, né? Então vou dar uma pesquisada bem e depois eu vou etiquetá-la, não é? Mas olha só, pessoal, que floração linda. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado da floração dessa orquídea. Pena que vocês não podem sentir o perfume, mas ela é muito perfumada mesmo, pessoal. Olha só isso. Que orquídea linda para vocês, tá vendo? Olha. Muito linda, pessoal.
E aqui outra floração de Comanara, tá vendo? Que essa eu plantei diferente, num cachepô de extensão do campo, acoplada com a pranchinha de madeira, tá vendo? Que em breve eu vou estar falando sobre esse cultivo para vocês, então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder essa dica incrível, que eu já mostro o resultado para vocês aqui, ó, de brotação à vontade que essa planta tá tendo. 3 frentes, mas aqui tá aqui florida 4, tá? Então eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa floração. Eu sei que é uma orquídea híbrida, pessoal, mas não deixa de ser linda, né? Com esse labelo, pétalas e sépalas bem pigmentadas. Olha que coisa linda essa orquídea, pessoal. Tá vendo? Bem, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, um pouco mais curto do que o de costume, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, que isso me ajuda muito. Você deixando o like, você está ajudando a divulgar o canal. O YouTube entende que você está gostando do vídeo, não é, do conteúdo que eu estou trazendo para vocês, e começa a espalhar para mais pessoas, a divulgar para mais pessoas, não é? Então você deixando o like está me ajudando a divulgar o canal. Me siga no Instagram, Sidney Freire Orquídeas. Eu não posto muitas fotos lá, pessoal, mas sempre que tem orquídea florida, eu estou postando primeiro lá e depois fazendo vídeo mostrando para vocês aqui. Então quem me segue no Instagram tem novidade primeiro do que quem assiste o canal, tá? Novidade de floração, tá certo, pessoal? Uma dica de cultivo só tem aqui no canal. Então eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Deixe seu like. Muito obrigado e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.